Congresso, atualmente, está acordando para o tema das injustiças tributárias, que há muito requerem uma reforma em profundidade, mas se mantém o Congresso totalmente indiferente às astronômicas iniquidades embutidas no sistema financeiro do Brasil. Na verdade, enquanto perdurar o atual sistema financeiro ancorado em juros astronômicos e na infame relação concessiva do Banco Central com a grande banca privada, eventuais benefícios de uma reforma tributária seriam logo tragados. Não adianta fazer reforma tributária com os juros do financiamento da dívida pública no nível que estão. Seriam imediatamente os resultados da reforma tributária sugados no torvelinho das chamadas operações compromissadas, swaps cambiais e refinanciamentos privilegiados doados aos banqueiros na rotina diária do Banco Central. No ano passado, os juros pagos aos detentores de títulos da dívida pública foram de cerca de 550 bilhões de reais, fora o simulacro das amortizações. Neste ano, com a queda da inflação, deverão ser de, no mínimo, 450 bilhões de reais. Isso é uma tremenda fonte de concentração de renda e, principalmente, de riqueza, representando uma expropriação abusiva da esmagadora maioria da sociedade desprovida de riqueza financeira. Faça-se uma reforma tributária sem ser acompanhada de uma reforma financeira. O governo, naturalmente, não vai querer abrir mão e perder receita. Ao contrário, pretenderá aumentar a arrecadação para realizar o famoso superávit primário. Já o superávit primário tem destinação certa: pagamento dos juros da dívida pública, juros astronômicos. Não será suficiente para cobrir todos os juros, claro, mas o pouco que render dará aos patronos externos do Banco Central e da Fazenda Brasileira, o FMI, o Banco Mundial e as agências de risco, argumentos para sancionarem o bom comportamento do Brasil. O Brasil se comporta bem quando o povo é predado e o sistema financeiro tem lucros astronômicos. A sociedade brasileira não tem informação sobre a traição que vem sendo perpetrada pelas autoridades financeiras do país ao longo dos últimos anos e, de certa forma, consciente e planejada agora, na era Temer. A grande mídia, associada à banca, omite deliberadamente os resultados do que acontece. As quantias dos achaques a que temos sido submetidos são astronômicas. A dívida interna chega hoje a quase 5 trilhões de reais. Entretanto, nos últimos 37 anos, entregamos ao grande capital rentista, em valores atualizados pelo IGPDI, cerca de 21 trilhões em serviço da dívida pública, juros e amortizações. Pagamos, no mesmo período, 650 bilhões da dívida externa. Fala-se agora também em redefinição do Pacto Federativo e necessidade de compensar os estados por expropriações tributárias realizadas desde os anos 90, mediante instrumentos manipulados pelo governo federal, como, por exemplo, senador Ferraço, a Lei Candir, a DRU e a dívida de estados e municípios junto à União. São volumes de recursos consideráveis que não caberiam numa estrutura financeira governamental que está centrada em pagar juros da dívida pública. No meu entender, antes de uma reforma tributária geral, seria preciso uma reforma em profundidade também
nas relações financeiras e tributárias entre a União e os Estados. Claro, não vejo como isso possa acontecer no governo atual, exceto de forma tópica e mediante o manejo do fisiologismo, como é o caso, senador Raimundo, da anunciada liberação de 4 bilhões para os estados pelo governo federal, isto com vistas às eleições. Entendo que deve ser revisto, sim, o Pacto Federativo, mas no contexto de um novo governo federal. Nesse caso, o extraordinário volume de recursos que a União deve aos estados pode ser pago, conversávamos sobre isso agora, senador Perrella, com a emissão de títulos públicos destinados a programa de desenvolvimento articulados pelos estados entre si e com o próprio governo federal. Não deve ser temido o impacto dessas novas emissões sobre o estoque da dívida e sobre a inflação. Eles estão acontecendo, de qualquer forma, apenas para favorecer banqueiros, sem qualquer efeito sobre a economia real. Além disso, estamos em depressão econômica, como estiveram os Estados Unidos na década de 30, e a Alemanha também na década de 30, sendo que nos dois casos eles só saíram da crise quando recorreram a investimentos reais deficitários, não a pagamento de juros. Jogaram o juro para baixo, emitiram moedas e avançaram com investimentos deficitários. Mais uma vez, esta solução heróica, que só se recorre em épocas de crise econômica aguda, não pode ser adotada sem uma prévia reforma financeira. Em termos técnicos, a absorção de nova dívida pública pelo mercado exige que o Banco Central reduza a taxa básica de juros e de refinanciamento de novos títulos. Com isso, teríamos um New Deal no Brasil, um novo pacto, aplicado pelo presidente Roosevelt, como o aplicado pelo presidente Roosevelt, e um novo plano alemão, como o adotado por Hjalmar Schacht, o mago das finanças, que infelizmente levou a economia alemã às alturas de desafiar o mundo com a barbaridade do nazismo. Mas os exemplos estão aí. E, mais recentemente, Donald Trump pede e o Congresso americano concede 1 trilhão e 500 bilhões de dólares para investir na recuperação da infraestrutura norte-americana, fazendo girar a sua própria economia. Mas aqui não. É burrice econômica, intriguismo, falta de vergonha e corrupção. Os caminhos estão aí. Estou formulando no meu gabinete um projeto, reduzindo a cobrança do imposto de renda nas receitas mais baixas da população e propondo uma compensação de tributação em cima dos lucros do capital financeiro. Nós estaríamos forçando a possibilidade do aumento do consumo, porque sem possibilidade de consumo interno não haverá nenhuma perspectiva de desenvolvimento. Presidente, agradeço o tempo e esta era a intervenção que eu pretendia fazer hoje.